Alô, Ilhéus, mais um podcast. Muito obrigada a todos vocês que estão aí de casa nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui e poder trazer sempre a história de um pré-candidato, a história, né, de mais alguém que quer estar dentro da política da nossa cidade, que tem muita coisa para agregar e trazer para a nossa população. E hoje eu estou aqui trazendo uma pré-candidata, Nete do Itariri, pré-candidata pelo Avante. E Nete vai nos contar um pouquinho da história dela, por que Nete se vê na política e tudo que ela vai contar um pouquinho da história dela, para que a gente possa entender e tá aí construindo, né, essa nossa ideia dos pré-candidatos que nós temos aí à disposição para estar no nosso legislativo em 2025. Nete, seja muito bem-vinda à nossa casa, Obrigada. seja muito bem-vinda ao Alô Ilhéus. É um bate-papo descontraído, porque eu sei que sentar nessa cadeira já dá um friozinho na barriga, não dá, Tá Nete? assim, A gente já fica com medo da responsabilidade verdade. e te garanto que não é só você não. Toda vez que a gente senta aqui, a gente tem o mesmo friozinho na barriga. Será que vai dar certo? Será que vai sair bem? Mas ó, Verdade. sinta-se à vontade, você está em casa. O Alô Obrigada. Ilhéus é seu, então fique muito à vontade para isso. E Obrigada. começando, Nete, me diz aí, quem é Nete? A população de Ilhéus precisa conhecer um pouquinho da sua história. Quem é essa mulher que além de ter um sorriso lindo, uma presença muito forte, quem é Nete? Fabiola, na verdade eu sou conhecida por Nete do Empim. Eu sou agricultora, faço parte da agricultura familiar, né? Sempre trabalhei com agricultura e meus produtos eu mesmo que comercializo na Feira Central de Abastecimento. Então, e eu, de ser agricultora, muito conhecida, correria também, que faço trabalho social na área, onde eu vivo, no Itariri, Valão. Fui secretária da Associação de Pequenos Produtores Olha, 2 vezes. uma mulher empreendedora, viu? Olha a Nete se revelando aí. Tá vendo? Tá Fui vendo que tem muita coisa aí pra gente estar sabendo. Bora lá. presidente da Associação também de Pequenos Produtores e Produtoras Rurais do Valão. E daí eu vim me estendendo a mais, que fui convidada para ser administradora. Já tenho 4 mandatos que eu sou administradora, entendeu? No antigo governo de Nilton Lima e depois nos governos de Mário. Na verdade, 3 mandatos. Governo de Mário, do início até estamos juntos, né, agora. E aí agora eu resolvi a me candidatar. Fui convidada também, né? E eu nunca quis, tive vontade só de querer ajudar os outros candidatos. Porém, agora eu resolvi a me candidatar para buscar um objetivo melhor para a minha comunidade, né? Olha aí, gente, tá vendo uma história de uma mulher da agricultura familiar, uma mulher que tem uma história aí de liderança. Porque, por que esse quadro do Alô Ilhéus? Nós precisamos mostrar a história de cada um. E isso é muito importante, tá? E Net tá mostrando aí que tem muita coisa para poder mostrar pra gente. Net, me fala um pouquinho, dentro desse seu trabalho, né, na agricultura familiar, eu acho que você deve, com certeza, ter visto ali diversas histórias, conhece a necessidade de perto da sua comunidade, né? As evoluções, o que precisa ser feito, as melhorias, o que já foi feito. Nesse processo todo, né, como agricultura e como uma pessoa que está ali de perto, quais são os grandes desafios da área de vocês, né? Na verdade, o desafio é que existem muitos projetos, muitas coisas, que a gente sabe que a população, os pequenos produtores, eles precisam muito do apoio. E, de certa forma, não tem um representante na nossa área ainda que possa nos ajudar nesse sentido. Aí a gente fica, no caso, retido com as coisas que precisamos desenvolver, porque a gente não tem um representante. Entendi. A necessidade da pré-candidatura de NET nasce da necessidade dos pequenos agricultores ter um representante dentro do É legislativo isso. que possa fazer. Eu falo sempre, NET, aqui quando a gente está conversando, que uma das coisas que, quando a gente fala assim, por que a gente precisa ter mulheres na política? Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava lendo um artigo falando sobre isso.
nós precisamos estar dentro das pautas de discussões, né? Sim. Você conhece na base quais são os problemas, quais são as necessidades. Então, quem melhor do que ela que conhece a necessidade real, porque ela vivencia isso para falar das demandas dela, né? Falar das demandas dos agricultores, né? Dos pequenos produtores, dos empreendedores, porque além de produzir, vocês vão para a feira, comercializar. Então tem que criar estratégia de venda, tem que fazer o melhor momento. Isso. É uma série de coisas que envolve ali, né, Nete? É verdade. E é um desafio diário. Eu penso que é um desafio diário, né? É verdade. Nesse período de chuva, então, hein, Nete? No período de chuva é muito complicado. E aí é onde a gente vê a grande necessidade que tem um representante dentro da nossa comunidade. Eu imagino. Esse período aí de chuva tomou todo mundo. Um dia desse eu tive na feira e a gente ia fazer uma feijoada familiar e tava numa escassez de couve. É sim, tá em falta. E aí eu falei, gente, eu já rodei a cidade inteira e eu não consigo comprar um galinho de couve, um pezinho de couve. E aí o rapaz me disse, falou, dona Fabiola, a senhora não tem noção de como essa chuva tem nos prejudicado. Porque a falta da chuva deixa a terra seca, Verdade. mas o excesso Muita chuva. tem acabado com a nossa plantação. A gente não tem couve na cidade, está uma escassez. Então, eu imagino, é um desafio pequeno, mas que para vocês, né, acaba sendo muito prejuízo. Na minha área mesmo, é uma área que todos eles vivem, todos os moradores vivem, depende da agricultura para sobreviver. E nesse momento agora está todo mundo lá desamparado, que estão sem os produtos. A gente somos os maiores produtores de quiabo da região. Olha, tá vendo aí? E o Itariri, não é isso? Valão. Valão, o maior produtor de quiabo da região. E nesse período vocês não conseguem produzir. Não tem. No momento tá tudo cheio lá. A terra ensopada não consegue fazer com que a semente, área né? baixa e não tem como, porque quando tá bonito já, a água vem e cobre tudo. Meu Deus, pedir a Deus aí, pedir a tempo. Deus aí, a gente sabe que é um problema da natureza, que a gente não tem muito o que fazer, mas pedir a Deus aí que esse tempo passe, que a gente possa aí ter um novo caminho, um novo processo. Mas me fale, Neide, vamos lá. E aí, quando foi que Neide disse assim? Neide já disse porque ela despertou para a política. Nete já disse porque ela despertou para a política, porque ela se entendeu aí nesse meio, né? Nesse caminho. Mas me fale aí, como veio a escolha do Avante como partido? Ontem eu até entrevistei Daniel, o presidente do Avante. Daniel, um abraço, tá? Um cara extremamente sábio, cheio de projetos, pensando o impulsionamento do partido. E foi um prazer tê-lo aqui conosco, uma história de vida fantástica. Sem contar que Daniel é meu amigo de infância. Então, falar de Daniel é muito fácil, porque eu vou defendê-lo onde eu estiver, que não precisa. Mas é um cara super do bem. Você está muito bem representada, viu? Verdade. E me conte aí, como foi que você decidiu ir pro Avante? Olha, Fabiola, eu me identifiquei muito com esse partido do Avante. Primeiro que as pessoas são totalmente educadas, muito preparadas para poder estar ajudando a gente nesse sentido, da gente vencer, né? Sim. Esse Avante, que Avante é força, é para vencer. Verdade. Então eu me identifiquei muito e aí eu topei a ficar nesse partido, que é maravilhoso. Que bom ver você feliz com esse sentimento de pertencimento, né? Desse partido que hoje é um dos maiores da Bahia, viu? O Avante tem aí hoje o maior número de prefeitos da Bahia. Olha que representatividade para vocês, né? Sim. Me diz aí um pouquinho, Nete, como você enxerga o projeto Bento Lima? Você faz parte de uma base, o Avante faz parte da base, que apoia a continuidade do governo do prefeito Marão, que colocou como representante aí Bento Lima, né, como pré-candidato a prefeito, e que é gestor da cidade, que conhece a cidade, a gente sabe de todos os aspectos de conhecimento e de poder que o Bento tem para gestão. Mas qual é a visão da NET para isso? Olha, eu acredito que Bento Lima, ele é um ótimo nome para continuar no governo, ganhar essa eleição, para que a gente venha ter a nossa cidade bonita, como ela está sendo, né?
Porque antes, Fabiola, a gente via aí que nós não tínhamos um posto de saúde para ser atendido, a gente não tinha uma UPA, a gente não tinha uns hospitais, a gente não tinha um neonatal, né? Hoje a gente tem aí que Mário fez com que isso viesse chegar para nossa cidade, né? E Bento está aí como candidato de Mário. E eu acredito que ele vai continuar e vencer para frente mais e mais ainda. O meu ponto de vista são esses. Porque eu vejo que Bento é um bom nome. Um nome leva uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que está aí para somar, para desenvolver, para evoluir. E eu tô com ele. E quem não conhece o Bento, me diz aí, você conhecia o Bento antes, você conheceu o Bento agora, e a imagem que você tinha do Bento é a real imagem que ele realmente é? Como é isso? Porque eu entrevistei algumas pessoas disseram assim, não conhecia o Bento, na hora que eu conheci é um cara leve, é um cara, como é essa imagem que você tem dele? Justamente isso. Eu não conhecia ele diretamente, porque assim, não convivia muito na área dele. Mas as primeiras vezes que eu vi ele, eu vi que ele é uma pessoa que dá pra gente apostar. Porque ele é uma pessoa leve, uma pessoa alegre, uma pessoa humilde, é uma pessoa transparente. Então, eu acredito que ele é uma ótima pessoa para nossa cidade, que é de pessoas assim que a gente precisa. Então, Ilhéus pode continuar no trilho certo aí, no caminho, Sim. né? E me fale um pouquinho, você estava aí falando, né, de tudo que o prefeito Marão trouxe para a cidade, né? Como você avalia aí? Qual é a sua avaliação de Ilhéus há 8 anos atrás e Ilhéus agora? Hoje Ilhéus tem uma cara nova. Eu lhe digo porque eu sou do distrito, tenho filhos, tenho netos. E Olha, uma senhora vovó, que linda, viu essa vovó? eu vinha trazer os meus netos para o médico e não encontrava um pediatra. Chegava no hospital, você não conseguia ser atendido. Era um sacrifício. Pessoas que preferiam ficar em casa, mas não queria vir para o hospital por causa do sacrifício que era ser atendido. Hoje a gente tem as UPAs, a gente tem as policlínicas, a gente tem os hospitais, o Costa do Cacau, que é um excelente hospital. Fiquei com minha mãe lá internada 2 meses. Minha mãe teve um atendimento VIP. O atendimento dela foi 10. Como se eu estivesse numa ala particular. Então, eu parabenizo toda a equipe, parabenizo o prefeito Mário, porque se ele não tivesse representando e não ia se buscar, não existia. Verdade, eu ouço diversos relatos falando sobre isso, do atendimento super especial que se tem no Hospital Costa do Cacau e no Hospital Materno Infantil. Isso. E que são obras que foram feitas pelo Estado, sim, mas que foram obras que o prefeito Mário Alexandre buscou para a nossa cidade. Nós temos aí uma Ilhéus de 8 anos atrás e uma Ilhéus hoje totalmente diferente, né, Nete? E a gente Totalmente precisa, diferente. sim, falar sobre isso e colocar. E nada melhor do que alguém que faz uso do serviço dizer, eu uso. É. O seu relato é pessoal. Eu fiquei 2 meses com a minha mãe dentro de um hospital, que foi muito bem tratada. E a gente precisa agradecer. E a gente precisa trabalhar aí para isso continuar. É sim. Não é isso? Nete, o que é que você pretende dizer aí para a população? O que é que você, como mulher, pré-candidata a vereadora em Ilhéus, mulher da agricultura familiar, mulher que coloca a mão na massa, que sabe de perto, né? O que é o trabalho árduo. O que é que você pede aí para a população de Ilhéus? Qual é o recado que você quer deixar? Para a gente ir finalizando, porque o tempo ruge e a gente precisa finalizar a nossa entrevista. Olha, Fabíola, o recado que eu quero deixar para a população de Ilhéus, para principalmente as mulheres de nossa cidade, né? De nossos distritos, interior, de vários lugares, que apostem em pessoas que têm coragem e que têm vontade de fazer diferente. Que venha confiar nas pessoas e que venha juntar para somar. Muito bem. Olha aí, mulheres. E aí, olha o chamamento de Nete, viu? Falando para as mulheres do interior, para as mulheres que conhecem de perto o trabalho que ela faz. Que dê oportunidade a pessoas que pensam e que têm os mesmos projetos. E essa questão do pertencimento, se identificar
com o pré-candidato é muito importante. Por isso que o Alô Ilhéus abriu esse quadro. Nós precisamos trazer, né, as propostas, precisamos trazer a ideia de cada um, porque é preciso mostrar esses novos rostos, né, essas novas personalidades que estão se colocando aí à disposição. Gente, foi um prazer, Nete, tê-la aqui conosco. Que pedindo a Deus que essa chuva cesse logo, que logo, logo o valão possa começar a produzir mais quiabos, possa assim produzir, que a gente tenha logo aí uma colheita boa para vocês. E lá é tudo, é banana da terra, é quiabo, é aipim. Eita, coisa Tudo boa. natural, tudo orgânico, o povo trabalha mesmo. Que coisa boa. Eu sou apaixonada, viu? Na minha casa tem que ter banana da terra e banana da prata todo dia. A gente brinca que lá em casa é a casa que mais consome banana em Ilhéus. Porque é banana da prata e banana da terra todo dia, não tem jeito. E que a gente possa ver aí, né, esse socorro, esse alívio dessa chuva para todos os agricultores da região do Itariri. Depois trazer o secretário de Agricultura Familiar aqui para ele falar um pouquinho, né, dessas ações para dar esse suporte a vocês nesse momento de chuva, né, nesse momento que tá tudo alagado, que o valão tá cheio. Gente, foi um prazer, né, de ter você aqui, tá conosco. O Alô Ilhéus está à disposição. No dia que quiser falar do Itariri, falar do valão, falar de agricultura familiar, a gente está à disposição. Você é uma mulher que tem serviços prestados e essa casa vai estar sempre à disposição para você, tá bom? Gente, fica por aqui mais um programa, mais um Alô Ilhéus, e a gente tem um prazer de apresentar para vocês a história dessa mulher maravilhosa que é a Nete do Itariri. Gente, um beijo, fique com Deus e até a próxima!